Bom, de início, vamos falar a respeito dos conhecimentos prévios importantes para a interpretação de textos. Então, nós temos como primeiro conhecimento prévio a intertextualidade e a interdiscursividade. Esses assuntos eu tratei em uma outra aula, então vocês podem acessá-la. O link está logo abaixo deste vídeo. O segundo conhecimento prévio é a inferência, ou seja, aquela conclusão que tiramos diante da leitura de um texto. A pressuposição é aquela ideia prévia necessária para o entendimento do que está sendo dito ou escrito, né? E, evidentemente, que os conhecimentos prévios, não é? Assim como nós levantamos conhecimentos prévios para uma determinada aula, também acontece o mesmo processo no momento da leitura de um texto. Quando nós lemos um texto, nós também levantamos conhecimentos prévios de mundo, né? Ou seja, todas as nossas experiências adquiridas ao longo do tempo, e como também os conhecimentos prévios partilhados, ou seja, aqueles conhecimentos que são partilhados entre as pessoas, conhecimentos em comum, não é? Ou seja, o conhecimento comum entre mim e o meu leitor, o meu telespectador, enfim. Então, por exemplo, eu sei o conhecimento prévio partilhado. Nos dias de calor, é comum nós usarmos roupas mais leves. Nos dias de chuva, é comum usarmos um guarda-chuva. Então, são conhecimentos prévios partilhados. E os conhecimentos prévios de mundo são aqueles conhecimentos prévios específicos de cada um, né? Os meus conhecimentos prévios de mundo podem ser aqueles, né, parecidos ou iguais àqueles que estão me assistindo agora neste momento, os meus leitores, os meus alunos, né, os meus telespectadores, né, os meus amigos do canal do YouTube. Mas isso não quer dizer que seja uma regra. Às vezes, você que está me assistindo conhece coisas que eu não conheço e vice-versa, não é? As experiências de mundo que eu tive podem ser as mesmas experiências que você teve ou não, tá bom? Então, esses 4 conhecimentos prévios, né, para esta aula de hoje de interpretação de texto. Então, vamos começar aqui com a primeira questão. Essa primeira questão, nós temos aqui a leitura de 2 textos, né? Essa leitura de 2 textos, o primeiro texto é uma tirinha do Calvin e do Haroldo, e o outro texto é um fragmento de um texto publicado em um livro, texto esse intitulado As Imagens de TV Tem Tempo, do Peixoto. E esse texto foi publicado no livro Rede Imaginária, Televisão e Democracia, organizado por Novaes, provavelmente, e editado pela Companhia das Letras em 1991. E esse texto foi adaptado. Em relação ao texto 1, né, nós estamos diante do gênero discursivo tirinha, gênero discursivo esse que, na maioria das vezes, faz uma crítica aos valores sociais. Pode-se dizer que essas tirinhas são como as histórias em quadrinhos, né? Só que bem mais curtas. As tirinhas podem ser publicadas em jornais, em revistas ou em sites de internet, como essa aqui do Calvin e do Haroldo. Então vamos então à leitura da tirinha. Então no primeiro quadrinho nós temos, o Calvin diz o seguinte: eu acho o período curto de atenção da televisão ótimo. A meu ver, se algo é tão complicado que não se pode explicar em 10 segundos, provavelmente não vale mesmo a pena saber. O meu tempo é valioso. Eu não posso ficar pensando no assunto por minutos de uma vez. Eu sou alguém ocupado. Aí o Haroldo, né, assalta o turno, toma o turno, né, e completa.
a fala do Calvin, né? Eu sou alguém ocupado, e o Haroldo diz que está sentado aqui há 3 horas, né? Ele se valeu aqui do uso de uma oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, quem é esse que está ocupado, sentado há 3 horas? É o próprio Calvin. Aí o Calvin toma o turno, retoma esse turno da fala e diz o seguinte: há 6 pensamentos por minuto, ou seja, ele vai completar a fala do Haroldo dizendo que o Haroldo diz: você que está sentado, você é alguém ocupado, mas alguém ocupado que está sentado aqui há 3 horas, né, diante da televisão. Aí o Calvin retoma a fala e vai dizer: sim, alguém sentado há 3 horas, há 6 pensamentos por minuto. Né? Então vamos analisar esse texto. Então, de modo geral, observa-se que a graça, o humor, é observar que Calvin não tem tempo a perder com mensagens que não sejam, digamos assim, instantâneas, ou seja, mensagens que não possam ser explicadas de modo fácil e rápido, né? Ele até louva a atitude dos meios de comunicação. Eu acho o período curto de atenção da televisão ótimo, né? Ele acha que a maneira como a televisão trabalha, os meios, os canais de TV, né? No caso aqui é uma televisão, os canais trabalham a maneira assim de passar uma informação rápida, assim, de forma instantânea, uma mensagem sobrepondo a outra. Ele acha isso ótimo, porque ele não tem tempo de pensar em coisas difíceis, né? Aquilo que não pode ser explicado em 10 segundos, ele não vai ter tempo para pensar. Então, segundo a lógica da tirinha, nós não devemos perder tempo com mensagens que não podem ser explicadas em 10 segundos, né? Como o próprio Calvin diz no segundo quadrinho. Mas essa exigência de não se perder tempo com mensagens difíceis de serem explicadas é logo questionada pelo Haroldo, né, que vê Calvin gastando muito tempo diante da televisão, né, que está sentado aqui há 3 horas, né, como se vê aqui nesse último quadrinho. Quer dizer, Calvin não quer, digamos assim, entre aspas, perder tempo pensando com mensagens difíceis, mas está perdendo tempo diante da TV. Mas o próprio Calvin, ao dizer há 6 pensamentos por minuto, aqui se observa uma referência ao discurso do controle de velocidade, por exemplo, 40 km por hora, 36 rotações por minuto, enfim. Aqui ele retoma isso, ele vai dizer isso para dizer que ele está pensando em 6 coisas distintas por minuto. Ele está atento, ele é ele é alguém característico da pós-modernidade, ou seja, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E é aqui que se entende a lógica do Calvin. Eu preciso de tempo para pensar em muitas coisas, e essas coisas devem ser fáceis de serem entendidas, explicadas, né? Aí se observa uma crítica ao consumo desenfreado de informações. Nós somos informados e desinformados ao mesmo tempo. Nós somos aqui bombardeados por informações, né? Mas nós não temos tempo de processá-las, de compreendê-las, de refletir sobre elas. Porque é tudo tão rápido e não temos tempo de fazer uma reflexão devida, até mesmo para questionar tal pensamento e mudar um determinado status quo. Isso não interessa para os meios de comunicação, não interessa a mudança de status quo. O que interessa para os meios de comunicação é realmente que o telespectador, né, não tenha tempo para processar o que acontece na sociedade, né? Acabamos achando tudo muito normal, né? E a ideia de não perder tempo é anulada, porque se nós não refletirmos adequadamente sobre os assuntos do dia, de que adianta então ser exposto a diversas informações? Mas essa é a lógica dos meios de comunicação, né? É a mesma coisa que você contratar um canal de notícias e ainda que você tenha tempo de assistir aos telejornais, você não vai conseguir processar tudo. Imaginem, por exemplo, um telejornal falando do aumento do dólar e na legenda, né, isso acontece muito, na Globo News, então, passam informações sobre o número de mortos em um local atingido pelas fortes chuvas e as enchentes, não é?
Por isso que aí que acontece, você fica há uma competição entre a informação sobre o aumento do dólar e sobre o número dos mortos provocado elevado por causa das enchentes. Então você não reflete nem sobre um problema nem sobre o outro. Quer dizer, você sabe do que está acontecendo, às vezes nem consegue saber de tudo, mas não consegue refletir sobre aquele assunto, sobre aquela informação. Por isso que cada vez mais a audiência tem de ser alcançada por meio de produtos instantâneos. Não é difícil encontrar, por exemplo, pessoas que assistem a determinados filmes acelerando o vídeo, pulando cenas, né? Tudo tem que ser muito rápido. Isso tem atingido, inclusive, não só os discursos midiáticos, mas também os discursos educacionais, né? No campo da educação, quem é que não gosta de um resumo ou um macetezinho do YouTube sobre a matéria explicada pelo professor em sala de aula, não é? Será que o macete não acaba desconstruindo o papel de um determinado conteúdo educativo na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, democrática? Ou transforma a educação num ato de decoreba de conteúdos ou de disciplinas mais enxutas, porque tem muita coisa escrita por aí, não é? Então temos que estar atentos a essas questões. É assim que reforçamos paradigmas, porque nós até podemos ter tempo, mas queremos tantas informações ao mesmo tempo, queremos consumir tanta coisa e acabamos não tendo tempo para refletir sobre essas informações. Então vamos agora para o texto 2, do Peixoto. A televisão é este contínuo de imagens, em que o telejornal se confunde com o anúncio de pasta de dentes, que é semelhante à novela, que se mistura com a transmissão de futebol. Os programas mal se distinguem um dos outros. O espetáculo consiste na própria sequência, cada vez mais vertiginosa de imagens. Então, vamos aqui comentar esse texto. O texto 2 não se reporta ao texto 1, né, em termos de superfície textual, mas em nível do discurso. Como assim? Aliás, após esta aula, voltem àquela aula, o link está aqui abaixo do vídeo, sobre intertextualidade e interdiscursividade. Tá? São assuntos importantíssimos para uma boa interpretação de textos. Então, em relação a tudo que eu disse antes, o discurso do imediatismo, da pressa, da falta de reflexão, do consumo desenfreado de informações de quaisquer tipos, quer dizer, misturando tudo numa coisa só, pois o alvo é a audiência, né? Vide aqui o último período do texto. Deixa eu ver aqui. O espetáculo consiste na própria sequência, cada vez mais vertiginosa de imagens, né? Então, não há preocupação com a informação de fato, né? E muito menos com a formação ou produção de conhecimento, ou transmissão de conhecimento. Tudo isso perpassa tanto na tirinha do Calvin Haroldo quanto no fragmento desse texto que eu acabei de ler. Então, as imagens de TV as imagens de TV são assim, passam assim, de forma assim, uma sobreposta à outra, e aí nós consumimos tanta coisa, não temos tempo de refletir. Isso perpassa nos dois textos. Então vamos então à análise das assertivas. Então a primeira assertiva é a seguinte: o tempo de recepção típico da televisão, como veículo de comunicação, estimula a fragmentação e o excesso de imagens animadas, como meio de reflexão acerca do estado de coisas no mundo contemporâneo, traduzido em forma de espetáculo. Bom, há uma contradição aqui, né? Fragmentação de imagens animadas, sendo características do mundo contemporâneo, não favorecem a reflexão, né? Muito pelo contrário. Não há comunicação de fato, não há transmissão de conhecimento.
Então aqui, essa assertiva é falsa. Essa fragmentação não vai sugerir, não vai favorecer reflexão qualquer. Tá bom? Vamos passar então para a segunda assertiva. Estar de frente para a televisão, faz o telespectador entender que existe uma gama de variedades, né? Quer dizer, reportando-se a ideia de várias informações ao mesmo tempo, que o ajuda na concentração de um determinado assunto. Claro que não, né? Esportes, economia, política, entretenimento, etc. Com isso, há um estímulo de especialização em um determinado conhecimento? Claro que não. Com vistas a promover uma difusão de valores e princípios amplos. Se não há reflexão, muito menos vão se difundir valores. Quer dizer, não haverá produção de conhecimento, não haverá comunicação de fato. Então, difusão de valores e princípios amplos, com espaço garantido para a diferença cultural como capital simbólico valorizado. Claro que não, essa assertiva está completamente equivocada. Se eu não tenho condições de refletir sobre os diversos assuntos sobrepostos, é claro que não haverá qualquer intenção de especialização em determinado assunto. E se não há sequer a oportunidade de reflexão, não há, claro, nem transmissão de conhecimento. É importante notar aqui que a contradição, aqui tanto na primeira assertiva quanto na segunda assertiva, a contradição é um dos erros de interpretação. Nós temos 3 erros. Extrapolação, é quando eu digo coisas que não estão no texto. A redução, quando há uma opção, uma frase assertiva, uma opção de uma questão objetiva, ela de fato está correta, mas está incompleta. E a contradição é quando foge à lógica do texto, né? Então aqui, nessas 2 assertivas, nós podemos entender a contradição, né? Porque de acordo com a leitura dos textos e do levantamento dos nossos conhecimentos prévios de mundo, não há condições de haver reflexão, não há condições de haver comunicação se as informações são em excesso, são dadas em excesso, são fragmentadas, se são sobrepostas. Então consumimos tantas coisas ao mesmo tempo e não temos tempo de refletir sobre elas. Então, essa foi uma aula de interpretação, tá? Na nossa aula de hoje, do dia 14 de março de 2020. Na próxima semana, nós voltaremos com mais uma aula de língua portuguesa aqui no nosso canal Hubert Sildeli. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.